Terceiro item da pauta, processo número 00058-064047/2014-40. Interessado: Aeroportos Brasil Viracopos S.A. Assunto: recurso administrativo. Diretor-relator, Hélio Paes de Barros Júnior. Aproveito para informar que, nos termos do inciso 2 do artigo 11 da Instrução Normativa número 33, de 12 de janeiro de 2010, o Dr. Flávio Ribeiro Bétega, representante da Aeroportos Brasil Viracopos S.A., solicitou espaço para manifestação verbal sobre este processo. Antes, no entanto, passemos à leitura do relatório pelo diretor-relator, Hélio Paes de Barros Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Bom dia a todos. Relatório dos fatos. Trata o presente processo da interposição de recurso administrativo por parte da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos S.A. contra a imposição de penalidade a ela aplicada por meio do auto de infração número 1072, diagonal 2014, lavrado em 12 de maio de 2014, em razão do descumprimento da cláusula 2.32 do contrato de concessão de aeroporto número 003 ANAC 2012 SBKP, que ora a Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, submete à deliberação da diretoria colegiada da agência. O citado dispositivo contratual estabelece que a execução dos investimentos obrigatórios e dos serviços de responsabilidade da concessionária devem ser integralmente concluídos dentro do prazo estabelecido no Plano de Exploração Aeroportuária, PEA, anexo 2 do contrato de concessão. Além disso, dispõe o contrato, em sua cláusula 2.24, que a fase 1B terá início quando todas as condições de eficácia dispostas na cláusula 2.7 estiverem implementadas. A fase 1B é a etapa contratual em que estão contidas as atividades de ampliação do aeroporto com vistas à adequação da infraestrutura e melhoria do nível de serviço. Uma das condições estabelecidas para a eficácia do contrato é a emissão da ordem de serviço da fase 1. No caso do aeroporto de Viracopos, a OS foi publicada em 11 de setembro de 2012, configurando o marco inicial do prazo de 22 meses para a entrega dos investimentos descritos no PEA, conforme definido no item 8.1 do PEA, anexo 2 ao contrato. Desta forma, o prazo limite para a entrega dos investimentos encerrou-se em 11 de maio de 2014. Conforme se extrai do relatório de fiscalização número 05/2014, GECOM-SRE, elaborado pela então Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado, SRE, a área responsável pela condução das concessões aeroportuárias à época, foi efetuada visita técnica ao aeroporto nos dias 11, 12 e 13 de maio de 2014, por equipe designada especificamente para vistoriar, na data final da entrega, a situação dos investimentos obrigatórios a cargo do operador aeroportuário previstos para a fase 1B do contrato. De acordo com o mencionado relatório de fiscalização, vários dos investimentos constantes do item 8.1 do PEA, havidos como obrigatórios, estavam inconclusos na data prevista para entrega, conforme descrito nas folhas 02 a 09, caracterizando a infração contratual de acordo com os termos ali expressos. Ressalte-se que o concessionário havia, à época, solicitado em processo específico prorrogação do prazo final para a conclusão das etapas listadas no item 8.1 do PEA, pedido este que foi indeferido pela diretoria colegiada em decisão de 4 de 3 de 2015. Notificada da infração, a concessionária solicitou vista ao processo com concomitante pedido de suspensão do prazo de defesa, até que o fornecimento integral das cópias do processo se consumasse. A área técnica indeferiu o pedido, despacho número 373/2014 GTAA-SRE, por considerar que o tempo decorrido para atendimento da solicitação de vista não prejudicará a defesa. Em recurso apresentado à diretoria contra a decisão da primeira instância, o colegiado posicionou-se pelo indeferimento do pedido de suspensão do prazo para a defesa, durante a reunião deliberativa da diretoria, ocorrida em 19 de agosto de 2014. Em relação ao auto de infração, a empresa protocolou, em 18 de agosto de 2014, defesa prévia, folhas 80 a 155, alegando, resumidamente, que,
realizou maciços investimentos a fim de cumprir as exigências do contrato de concessão. A entrega dos investimentos listados no PEA deveriam se dar ao longo do período da concessão, respeitados os níveis de serviço e a qualidade do atendimento ao usuário. A ausência de rito sancionador próprio para os contratos de concessão da infraestrutura aeroportuária compromete as garantias constitucionais e a ampla defesa do acusado. As competências para autuar, apurar e decidir processos administrativos de cunho sancionador não devem estar atribuídos ao mesmo órgão. Houve vício no edital em razão do dimensionamento inconsistente entre a exigência de processar 1.550 passageiros hora e pátio de aeronaves com 35 posições. O regime pluviométrico, janela hidrológica, foi desfavorável em razão de atraso na emissão de ordem de serviço e obtenção de licença ambiental. As determinações de órgãos públicos para a paralisação das obras foram abusivas. As paralisações de trabalhadores demandadas por sindicatos foram abusivas. Exigências de autoridades governamentais resultaram em alterações do projeto básico, causando impacto nas obras. A situação física dos investimentos na data de 11/5/2014, descrita no relatório de fiscalização, não reflete a realidade. Falta razoabilidade para a aplicação de sanção em função do substancial adimplemento das obras e é necessária instrução técnica a fim de produzir provas que demonstrem o substancial cumprimento das obrigações, os excludentes de responsabilidades e situações que incorreriam na prorrogação do marco contratual para cumprimento das obrigações. Em vista das alegações formuladas pela concessionária, a Gerência Técnica de Análise de Autos de Infração da SRE, por meio do despacho 562 de 2014 GTAA-SRE, remeteu os autos à Gerência de Concessões de Infraestrutura Aeroportuária GECOM, solicitando parecer técnico da área quanto à infração cometida, contendo detida análise sobre a natureza e gravidade da infração, o caráter técnico e as normas de prestação do serviço, os danos resultantes da infração para o serviço e para os usuários, a vantagem oferida pela concessionária em virtude da infração e o número de usuários atingidos e demais circunstâncias agravantes e atenuantes. A GECOM elaborou o referido parecer e juntou-os aos autos em 19 de março de 2015, folhas 1329 a 1545, dele dando ciência ao concessionário. Em resposta, a ABV manifestou-se, folhas 1550 a 1566, no sentido de que o parecer técnico elaborado internamente não era suficiente a ponto de suprir a necessidade de dilação probatória, solicitando que fosse 1. Oportunizada a manifestação técnica a respeito do parecer e documentos apresentados pela GECOM em prazo razoável, e 2. Aberta instrução processual com a produção de todas as provas, inclusive juntada de documentos, oitiva de testemunhas, depoimento de agentes do poder concedente e realização de perícia técnica para a solução das controvérsias. Em atendimento ao pleito da concessionária, a GTAA, por meio do parecer número 5/2015 GTAA-SRE, concedeu o prazo de 20 dias para que a empresa se manifestasse acerca dos termos do parecer número 01/2015 GECOM-SRE, além do que mais a empresa quisesse afirmar, sem prejuízo do direito de se manifestar em outro momento processual. A concessionária se manifestou em 8 de junho de 2015, folhas 1574 a 1713, e, resumidamente, reafirmou os argumentos já apresentados em sua defesa prévia e requereu fosse realizada perícia técnica a fim de comprovar a relevância dos excludentes de responsabilidade e seus impactos no cronograma de obras. Requereu ainda a oitiva de funcionários e servidores da própria ABV, da ANAC, empresas contratadas, Polícia Federal, Vigiagro e Anvisa, a fim de produzir provas que sustentassem as alegações apresentadas previamente em sua defesa. Finalizada a instrução processual, os autos foram remetidos à recém-criada Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, que tem entre suas competências
aplicar as penalidades de advertência e multa previstas no âmbito da exploração da infraestrutura aeroportuária, bem como propor à diretoria a aplicação das demais penalidades. Em 24 de maio de 2016, a SRA proferiu decisão em primeira instância, onde os apontamentos feitos pela defesa foram analisados vis-à-vis o relatório de fiscalização elaborado pela GECOM. Os argumentos apresentados pela ABV foram respondidos e considerados, em sua maior parte, improcedentes. Daí, resultando a decisão pela aplicação de multa contratual no valor de R$ 95.050.000, mais multa diária no valor de R$ 950.500, até a entrega definitiva dos investimentos constantes do PEA. Notificada da decisão, a concessionária de Viracopos apresentou, em 16 de junho de 2015, recurso contra a penalidade aplicada. A SRA, ao analisá-lo, considerou não haver fato novo nos argumentos apresentados pela ABV e encaminhou o recurso para apreciação da diretoria colegiada nos termos da Lei 9.784/99. Nos termos da Instrução Normativa número 33 de 2010, o presente processo foi distribuído para a minha relatoria, em 13 de setembro de 2016, que, em vista dos argumentos apresentados pela defesa, solicitou manifestação da Procuradoria Federal junto à ANAC, folhas 2026 e 2027. A Procuradoria Federal elaborou o parecer número 4, 2016, sub-PF ANAC, PGF AGU, acostado às folhas 2029 e 2039, cujas considerações foram consignadas no voto desta relatoria. Por fim, em 27 de setembro de 2016, representantes da Aeroportos Brasil Viracopos S.A. reforçaram em memorial dirigido ao relator e acostado aos autos, folhas 2040 e 2054, os pontos defendidos ao longo do processo e já mencionados na defesa. Em síntese, são questionados os critérios adotados pela área técnica na aplicação da dosimetria da pena e o não reconhecimento dos fatores excludentes de responsabilidade apontados pela concessionária que, em tese, afetaram o prazo estabelecido para a entrega dos investimentos. É o relatório. Convido agora o Dr. Flávio Ribeiro Bétega, representante da Aeroportos Brasil Viracopos S.A., para se manifestar na tribuna pelo prazo de 15 minutos. Por favor. Senhor presidente, senhor diretor-relator, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhora secretária-geral, senhoras e senhores. Se o senhor quiser se defender sentado, senão não tem algum microfone. Estou acostumado com tribuna. Com tribuna, puder. Se o senhor quiser um microfone. Não, tá bem, tá bem, tá bem. Muito obrigado. Nada. Só peço um pouco de tolerância no cronômetro. O senhor terá, não se preocupe. Muito obrigado. De início, eu vou pedir licença para os senhores para fazer uma ressalva e uma advertência, ou melhor dizendo, um alerta. A ressalva é de que a insurgência da concessionária, de maneira nenhuma, pode ser lida como uma imputação de falta de seriedade do trato das coisas por parte da agência, em particular dos servidores que conduziram este processo na instância ordinária. A concessionária acredita, é uma insurgência institucional, acredita na ANAC como instituição de Estado, portanto, fica essa ressalva. O alerta que faço é no sentido de que Vossas Excelências, ou Vossas Senhorias, têm aqui o mistério, a incumbência, não de apreciar simplesmente a questão da multa contratual. O que está em jogo aqui é a própria sobrevivência da concessionária. A prevalência desta sanção, cuja pena base é da ordem de 95 milhões, e cujos critérios, caso vierem a ser aplicados para a multa diária, farão com que essa sanção chegue perto dos 400 milhões, significam a ruína do Aeroportos Brasil Viracopos,
o que põe na perspectiva, inclusive, a própria sobrevivência e o sucesso do programa de concessões. Isso não é um argumento ad terrorem, isso não é uma figura de linguagem, isso é só uma constatação de um fato e um apelo para que essa diretoria dimensione de maneira adequada a importância da questão que está em deliberação no presente momento. Bom, feito esse introito, eu peço licença para abordar os nossos argumentos, muito embora o eminente relator já tenha feito uma brilhante síntese daquilo que está em discussão. Basicamente, Aeroportos Brasil sustenta duas ordens de argumentação. Argumentos de nulidade e argumentos de reforma, caso superadas essas questões preliminares e que, na nossa convicção, com todo o respeito, conduzem à necessidade de cassação da decisão singular e retorno do feito à primeira instância para que esses vícios sejam corrigidos. Esses argumentos de nulidade se desdobram basicamente em 3 ou 4. O primeiro deles, que é um argumento guarda-chuva, digamos assim, ele se prende à fragilidade regulatória que caracteriza o processo sancionador aqui no ambiente da agência, no que se refere às concessões de infraestrutura aeroportuária. Diferentemente do que ocorre em outros setores regulados, não vai aí nenhuma crítica, é simplesmente uma constatação de fato, nós não temos aqui uma resolução específica governando o processo sancionador em matéria de concessão. No caso vertente, tomou-se de empréstimo declaradamente, isso está dito em todas as letras pela respeitável decisão, a resolução ANAC 25 de 2008 e a instrução normativa ANAC número 8 de 2008, que são aplicáveis às infrações tipificadas no Código Brasileiro de Aeronáutica, são aplicáveis, portanto, à questão da aviação civil, não à questão da infraestrutura. A superintendência justifica a aplicação dessa moldura normativa com base num parecer da Procuradoria-Geral, lançado em 2004, o parecer 2014, perdão, parecer 78, num processo sancionador contra a concessionária do aeroporto de Brasília, dedicado à constatação de uma questão objetiva, que era o atraso na apresentação de uma apólice de seguro, mas a própria Procuradoria Federal advertiu, na época, que isso está citado no recurso, de maneira literal, que fazia-se necessária a edição de um regulamento específico. Por quê? Porque o contrato ele é lacunoso em matéria da sistemática sancionadora. O contrato traz, sim, a obrigação de entregar as estruturas em determinado prazo, e essa é a questão de mérito sobre a questão do adimplemento substancial, não vou me estender com relação a esse aspecto, e traz o valor máximo da multa, no valor de 180 milhões, e mais a multa diária, também em valor máximo, e estabelece, por sua vez, também alguns parâmetros que devem ser considerados na concretização da sanção. Mas o contrato nada diz sobre procedimento, o contrato nada diz sobre dosimetria, isso tudo ficou reservado ao talante, digamos assim, discricionário da autoridade que presidiu o processo em primeira instância. Na convicção de Viracopos, esta fragilidade regulatória ela é ofensiva ao princípio da legalidade das formas. É preciso que as coisas sejam feitas sem qualquer improviso. E, no caso vertente, isto efetivamente redundou em prejuízo à concessionária. E aí faço alusão às matérias que o eminente relator mencionou, em termos de argumentação e, efetivamente, as preliminares de nulidade, que dizem respeito ao que reputamos um indeferimento injustificado do direito da concessionária a produzir prova técnica, independente, inclusive pericial e ouvida de testemunhas, ao cerceamento de defesa também em relação à ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais, a questão da concentração de competências entre o órgão que julgou efetivamente em primeira instância, que foi o mesmo que presidiu a instrução, que nos parece ofensivo às regras mais elementares de isonomia no processo sancionador. E também, particularmente, ao que se considera a violação da tipicidade na concretização da sanção, porque, e aí faço uma reserva que voltaremos a isso mais adiante,
a douta superintendência criou, para o caso concreto, critérios ad hoc de dosimetria. Evidentemente, lastreado, sim, nos parâmetros do contrato, isso não se discute, mas ela estabeleceu percentuais de peso proporcional para cada item. Cito como exemplo número de usuários atingidos, em que ela reputou adequada a atribuição de um peso específico de 17%. Ora, esse é o tipo de situação em que o princípio da legalidade exige que haja um estabelecimento a priori. Quer dizer, o princípio da legalidade não se contenta apenas com a definição do fato infracional como conduta típica, que é preciso que seja adrede conhecida por parte do agente econômico. Esse princípio se aplica também em relação à sanção. E o que está no contrato, a definição em tese da pena e dos parâmetros teoricamente aplicáveis, não é suficiente para a satisfação do princípio da legalidade. Muito bem. E a prova que se requereu? A prova que se requereu era uma prova técnica e que se destinava a esmiuçar exatamente essas situações. Primeiro, que reputamos argumentos de mérito, e um pouco já adianto aí a questão de mérito, porque o tempo não me permitirá tratar isso de forma independente, pertinente ao adimplemento substancial, em que a concessionária sustenta que chegou em 11 de maio de 2014 em uma situação, em termos de percentual de prontidão de estrutura superior àquela que foi constatada, e também as situações que, na nossa convicção, seriam excludentes de responsabilidade, externalidades não gerenciáveis pela concessionária e que autorizariam, pelo menos, a postergação desta data de 11 de maio como marco para a avaliação se existe ou não infração. Esta prova foi indeferida a rigor só na decisão de primeira instância. A decisão de primeira instância é que ofereceu razões que tenderiam a sustentar a impertinência, a inutilidade ou o caráter procrastinatório da prova. Não nos parece que isso, sob o aspecto formal, seja adequado, e muito menos sob o aspecto substancial, porque a concessionária ela empenhou-se a controverter o único elemento de prova que foi produzido neste processo, além da imputação em si, que foi o auto de infração, e que foi endereçado pela defesa prévia, só há um material de instrução, por assim dizer, do processo, que é o parecer do GECOM produzido no primeiro trimestre de 2015. Ato contínuo, a concessionária voluntariamente protestou pela oportunidade de contestar e controverter as conclusões do GECOM, não foi intimada para tanto, aí mais uma emanação dessa fragilidade, voluntariamente ela buscou oportunidade e apresentou razões controvertendo aquele relatório e protestando novamente pela abertura de instrução. Cito como um exemplo de uma situação conspícua, a concessionária alega, com base em prova documental que já está nos autos, que houve exigências de autoridades com jurisdição sobre o recinto aeroportuário, das quais derivou a necessidade de alterar projeto básico. Receita Federal é um exemplo, a questão da localização das lojas francas em particular. Tudo isso aconteceu depois do projeto básico já estar aprovado aqui pela agência. Isto, inegavelmente, teve um impacto no andamento da obra. Não é um risco ordinariamente alocado na concessionária. É direito da concessionária se valer desta excludente e produzir prova técnica para mostrar e dimensionar qual é o impacto efetivo desta situação na habilidade que ela teve de desempenhar as obrigações da concessão. Isto foi negado. Isso foi negado, inclusive, a douta superintendência sustenta que, como razão de negativa, que haveria uma presunção juris tanto, uma presunção relativa de que os atos da própria agência, quando dimensionou o auto de infração, gozariam de uma presunção de legalidade. Evidentemente que este é o caso, mas essa é uma presunção passível de controvérsia, é passível de ser revertida e que só poderia ser feita através da abertura de instrução específica. E não houve esta oportunidade, o que macula de maneira insuperável esse procedimento, aí, com todo o respeito. Um outro aspecto, também atinente à fragilidade regulatória e que redundou em prejuízo da concessionária, que mencionei já, é a questão da tipicidade. E a forma, improvisada
essa é a palavra mais correta, com que a superintendência estabeleceu critérios de dimensionamento da pena. Eu não vou me estender aqui, porque vou deixar para o final uma insurgência específica sobre a forma como esses critérios foram atuados. O fato é que, ainda que possamos superar todas essas razões que, ao ver de Viracopos, conduzem à nulidade, sustenta-se que houve um adimplemento substancial. Hoje, o aeroporto está plenamente operacional, houve investimentos da ordem de 3 bilhões de reais. Viracopos sempre atendeu a demanda de usuários de maneira incontroversamente satisfatória, sempre foi reputado um dos aeroportos, um dos melhores aeroportos do Brasil, aquinhoado, inclusive, nos reajustes ordinários com a aplicação do fator Q, que reconhece a excelência, portanto, do serviço prestado. Nunca houve questionamento sobre o atendimento adequado da demanda pelo serviço aeroportuário. Nos parece que o critério adotado pela autoridade sancionadora de apreciar apenas o critério da operacionalidade da estrutura é inadequado. Este critério é um critério quantitativo, mas o contrato também prestigia critérios qualitativos. Fala em atendimento à contínua demanda de serviço, progressiva habilidade de atender o serviço. Isso inegavelmente aconteceu. A concessionária, embora o novo terminal tenha padecido de atraso e tenha entrado em operação plena só este ano, sempre atendeu essa demanda. O que deriva desse fato a incidência dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, de que aplicar a sanção, neste caso, resulta desproporcional e contrária a todas as razões que subjazem à própria lógica sancionadora. Agora, ainda que se repute que efetivamente houve infração, conduta infracional e que merece ser sancionada pela agência, e admitindo-se como legais os critérios de dosimetria e concretização da sanção que foram adotados pela superintendência, ainda assim a decisão clama por reforma. Isso porque os próprios critérios que o contrato elege e que aos quais a superintendência atribuiu de maneira ad hoc, novamente improvisada, determinados pesos, nos parece, com todo respeito, que esses critérios foram mal atuados pela superintendência, que, portanto, merecem uma nova reflexão, um novo dimensionamento no ambiente aqui da diretoria, que encerrará a instância administrativa. Particularmente a questão dos usuários atingidos. A superintendência estabeleceu um peso percentual de 24%, que reputou razoável. E aplicou 24% a totalidade, portanto, da incidência possível, quando não há nenhuma dúvida que a demanda por serviço foi totalmente atendida durante todo o período. Inclusive, em particular, a demanda da Copa do Mundo, em maio, muito embora o terminal não estivesse plenamente operacional, foi atendida no novo terminal de passageiros. E todos sabem que aquele prazo, digamos, quase irreal para cumprimento dos investimentos da fase 1B, estava vocacionado e dimensionado para atender a Copa. Viracopos atendeu a Copa do Mundo, sempre atendeu o serviço, de maneira que nos parece excessiva pespegar 24% de 24 possíveis com base neste critério. Da mesma forma, a capacidade aeroportuária disponibilizada, em que se reputou 16% dos 17 possíveis. Indo adiante aí nesta linha, a questão das atenuantes, também na convicção da concessionária recorrente, não foi adequadamente considerada. E já me aproximo do encerramento, senhor presidente. Havia, em nossa convicção, situações tais quais previstas em contrato e para as quais a superintendência atribuiu peso específico, que não foram adequadamente consideradas. Por exemplo, a questão da inobservância de notificações da ANAC. A situação sempre foi ostensiva e objeto dos relatórios de fiscalização e das constantes informações que a própria concessionária submetia ao regulador. Comunicação à administração, melhor dizendo. Isso deveria ser considerado, os 8% deveriam ser considerados como atenuante. Da mesma forma, o concurso dos agentes externos. Então, aquelas situações a que me referi,
sobre as autoridades que influenciaram na modificação do projeto básico, se isso não é um argumento de mérito suficiente para exculpar a concessionária, né, no sentido do cumprimento da obrigação, certamente é uma situação que deveria ter sido considerada como circunstância atenuante na concretização da pena. A execução de medidas espontâneas, por fim, em que a douta superintendência reconheceu em tese um peso de 6% como atenuante, reconheceu neste particular 3% dos 6 possíveis, limitada à consideração de uma bolsa de estacionamento que foi disponibilizada tempestivamente. Pois a concessionária submete à apreciação da diretoria que todos os investimentos que foram feitos no terminal antigo e que permitiram a expansão da sua capacidade de 3 milhões de passageiros para 12 milhões de passageiros ano são inequivocamente medidas que foram tomadas para mitigar o impacto do atraso nos investimentos principais e que deveriam, nesta condição, ser consideradas como circunstâncias atenuantes. Outra situação, por fim, e já encerro, senhor presidente, é a questão das vantagens pretensamente auferidas pela concessionária, em que a superintendência reputa que o atraso na obra redundou em vantagens para a Viracopos. Com respeito, isso não é verdade. Isso deveria ter sido controvertido em instrução técnica, onde nós poderíamos mostrar que a obra mais longa é uma obra mais cara. Além do custo da obra em si, o atraso no início da geração de receitas propiciadas pelo novo terminal produz prejuízos de intuitiva evidência. Portanto, não se sustenta a alegação de que houve vantagem. Ao contrário, houve prejuízo. A primeira interessada no cumprimento tempestivo da obrigação e na operação plena do terminal era a concessionária. Enfim, senhor presidente, agradecendo a atenção com que me distinguiram, Viracopos submete à diretoria a necessidade de, como preliminar, cassar a decisão da SRA, converter o feito em diligência para que as violações à ampla defesa sejam corrigidas e seja aberta a instrução processual para definição exauriente das questões postas. Caso superada isso, que se admite só por artifício aí de raciocínio, confia-se que haverá provimento do recurso ou para reconhecer o adimplemento substancial da obrigação e afastar a pena in totum, ou pelo menos para dimensioná-la de maneira adequada, ainda que se considere esses critérios que foram estabelecidos pela douta superintendência no próprio ato que é objeto do recurso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Flávio. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é sempre um prazer ter um representante, um defensor aqui conosco. Isso sempre nos ajudará a engrandecer cada vez mais o contraditório e ampla defesa, que são princípios tão queridos e tão caros à nossa Constituição brasileira. Então, é um prazer para a agência ter um representante como o senhor aqui. Eu não sei se os outros diretores concordam, eu queria colocar na mesa um pouco, considerando a magnitude da situação, se os 15 minutos tiverem sido poucos, que nós fornecêssemos mais 5 minutos, pelo menos, para que a advocacia pudesse apresentar o restante dos argumentos, se houver necessidade e se houver interesse também. Eu agradeço a consideração de Vossa Senhoria, mas eu vou declinar da oportunidade. Eu diria até que as razões estão... O nosso processo, afinal, é escrito, né? Uhum. Evidentemente que a gravidade da situação faz com que a aflição conduz o advogado a ter que abusar aí da paciência dos senhores e usar todos os meios disponíveis, já que as nossas oportunidades, com todo respeito, foram poucas, efetivamente, no processo de primeira instância. Nós falamos só na alegação final, nas alegações iniciais, atravessamos aquela petição voluntária e é o recurso, não nos parece? Então, fica aqui o agradecimento e a confiança de que aquilo que já foi dito e que está nos autos já é suficiente para convencer sobre a necessidade de provimento do recurso. Tá, obrigado. Muito obrigado. Então, senhores diretores, alguma coisa para deliberar? Só para registrar, isso é um histórico, um advogado recusar falar, você vê, só para agradecer, ele levou quase os 5 minutos que você tinha dado. Uma brincadeira, doutor. Então, por favor, diretor, volta o senhor. Só para corroborar, tenho certeza que a visão aqui é mútua, de que o trato
das informações não são pessoais, elas são totalmente institucionais. Então, não há aqui nenhum desagravo à companhia ou ao próprio pessoal da agência. Passa a leitura do voto, então. Recebo conclusos os autos do processo em questão em sede de recurso administrativo para avaliação dos argumentos apresentados por Aeroportos Brasil Viracopos S.A., ABV, no tocante à penalidade aplicada em primeira instância pela Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos pelo descumprimento do prazo de entrega dos investimentos obrigatórios estabelecidos na fase 1B do contrato de concessão para ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de Campinas. O citado contrato de concessão estabelece, entre outras obrigações, que os investimentos a que o operador está obrigado a realizar durante a fase 1B devem estar inteiramente concluídos no prazo de 22 meses a contar da data de eficácia do contrato. É importante destacar, desde logo, que tanto o auto de infração lavrado como o relatório de fiscalização elaborado pela equipe técnica trazem ao conhecimento todos os elementos necessários à instrução dos autos e guardam perfeita adequação às formalidades dispostas nas normas e regulamentos vigentes que disciplinam o processo de apuração da infração desta agência reguladora. Ressalte-se que o relatório de fiscalização elaborado pela Gerência de Concessões de Infraestrutura Aeroportuária GECOM, da então Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento do Mercado SRE, demonstra com clareza o inadimplemento contratual em que o concessionário do aeroporto de Viracopos encontrava-se em 11 de 5 de 2014, data final estabelecida para a entrega dos investimentos tido como obrigatórios. Concluída a fase de instrução, já considerados os argumentos apresentados pela concessionária em sua defesa, decidiu a Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, em primeira instância, pela aplicação da sanção de multa no valor de R$ 95.050.000 pelo descumprimento do item relativo ao prazo contratual, mais multa diária no valor de R$ 950.500 a título de mora. Relativamente ao recurso impetrado pela concessionária Aeroporto Brasil S.A., e não obstante os inúmeros argumentos levantados em sua defesa e analisados pelos técnicos desta agência, requer-se nesse momento que a análise e discussão desse recurso seja dedicada exclusivamente a um dos pontos alçados pelo concessionário, que é relevante e suficiente para que seja proferida uma decisão. O ponto em questão diz respeito ao alegado cerceamento de defesa sofrido pelo concessionário em decorrência da negativa da SRA ao pedido de produção das provas, realização de perícia técnica e de oitivas, que, na visão do operador, são necessárias para comprovar a relevância dos fatores excludentes de responsabilidade citados em sua defesa prévia e nos seus consequentes impactos no cronograma de obras. Alega ainda o concessionário que as provas que deixaram de ser produzidas demonstrariam, com aferição, o substancial cumprimento das obrigações da fase 1B, além de justificar as ocorrências externas que, em sua visão, ensejariam a prorrogação do marco contratual estabelecido. Tal procedimento, segundo a ABV, deveria ter sido levado em consideração pela área técnica por ocasião do proferimento da decisão de primeira instância, que, em consequência disto, tenderia a atenuar a penalidade aplicada. Compulsando os autos do processo, identificou-se que as razões apontadas pela SRA para negar a produção de prova pericial e da oitiva de servidores da ANAC e outros órgãos requerida pela imputada consistiriam no fato de que tais provas seriam diligências indispensáveis e que este procedimento estaria amparado no princípio da presunção de verdade e legitimidade do ato administrativo, folhas 1766 e 1767. Por este raciocínio, poder-se-ia chegar à conclusão de que as informações prestadas pela ação fiscal no relatório de fiscalização gozariam de presunção de veracidade absoluta, ou seja, seriam incontestáveis, já que foram produzidas pela equipe de fiscalização que detém conhecimento técnico, vistoriaram a obra e constataram presencialmente a materialidade da infração cometida, sendo, de acordo com a decisão, atos válidos, verdadeiros e legais. Desta forma, e de posse de todas as alegações apresentadas pela área técnica e pelo regulado, tornou-se imperioso realizar a consulta à adulta Procuradoria Federal junto à agência, por meio do despacho 42/2016, DIR
Paes de Barros, folhas 2207, para que esta, no exercício de seu papel legal de assistir às autoridades da ANAC no controle interno e prévio da legalidade administrativa dos atos a serem praticados, avaliasse os argumentos apresentados pelo concessionário na sua peça recursal. Em resposta, manifestou-se a Procuradoria Federal nos autos do processo por meio do parecer número 4/2016, sub PF-ANAC, PGF e AGU, folhas 2029 a 2039. De todas as questões levantadas na consulta, é de destacar justamente a manifestação da Procuradoria dada em resposta ao quesito formulado sobre existência de eventual afronta ao princípio da ampla defesa, quando da negativa da SRA ao pleito apresentado pelo concessionário de produção de prova pericial e oitiva de servidores federais e funcionários de empresas ligadas à obra. Aqui vou pedir paciência aos senhores, mas eu vou ler o que dispõe o parecer da Procuradoria Federal in verbis. No caso dos autos lavrado auto de infração, ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade, é ônus da concessionária, na fase instrutória, provar eventual isenção ou atenuação da sua responsabilidade, juntando documentos e pareceres, requerendo diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo, artigo 38, caput da Lei número 9.784. Caput da Lei 9.784. E, conforme o disposto no parágrafo 2º do mesmo normativo citado, somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados, quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Com efeito, a recusa da produção de provas pressupõe, conforme disposto na Lei 9.784, de 1999, decisão fundamentada, portanto, explícita, clara e congruente, artigo 50, inciso 1, determinada em razão da demonstração da decisão, da licitude ou da impertinência, desnecessidade ou de caráter protelatório das provas requeridas. No caso dos autos, a decisão de primeira instância não trouxe, na sua justificativa, tais razões legais necessárias para afastar o pedido de produção de provas, limitando-se ao argumento da presunção da legitimidade. A ausência da motivação implica na inobservância da formalidade exigida em lei e acarreta, portanto, um vício na forma do ato administrativo, que, em última análise, implica na ilegalidade e invalidade da decisão, ao indeferir o pedido de realização de perícia técnica e a oitiva das pessoas indicadas às folhas 1599, da forma como feito. E conclui o parecer que houve cerceamento de defesa com a decisão de primeira instância, que, fundamentada na presunção de legitimidade dos atos administrativos, recusou a solicitação de produção de provas, deixando de observar a formalidade exigida em lei, artigo 38, parágrafo 2º, esse artigo 50 da Lei número 9.784, de 1999. Ao abster-se da motivação na ilicitude, impertinência, desnecessidade ou motivo protelatório das referidas provas. Constitui-se, portanto, um ato administrativo eivado de vício na forma, ausência de motivação, implicando, em última análise, na ilegalidade e invalidade da decisão que recusou a produção de provas sem indicar a respectiva circunstância legal justificativa. Desta forma, pelo acima exposto, caberia à concessionária o ônus de demonstrar, por meio de prova, eventual isenção ou atenuação da sua responsabilidade, juntando documentos e pareceres, requerendo diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Ao ter seu pleito recusado de forma incorretamente motivada pela área técnica, ficou a concessionária ABV impossibilitada de exercer plenamente seu direito à ampla defesa. Ressalte-se que, como bem enfatizado no parecer da Procuradoria, não é a recusa ao pleito da AVB de produzir provas que caracterizam o vício processual, mas sim a falta da devida motivação. O artigo 38 da Lei 9.784, de 99, estabelece claramente que somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada,
as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. O parecer da douta Procuradoria é claro quanto a esse aspecto. Diante, pois, da análise dos documentos juntados ao processo e dos fatos narrados no parecer da Procuradoria da ANAC, há apenas um único caminho a percorrer, qual seja o de reconhecer a caracterização do vício formal na decisão de primeira instância exarada pela Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, em razão da justificativa apresentada pela área técnica para a recusa do pleito formulado pelo recorrente. Limitar-se exclusivamente ao argumento de presunção de verdade, em afronto aos preceitos da formalidade exigidos na Lei 9.784, de 99, em especial nos artigos 38, artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 50. Artigo 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Parágrafo 1º. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. Parágrafo 2º. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentadas, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando, inciso 1, neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Do voto. Posso ir, voto? Por favor. Assim, tendo por base os documentos constantes do processo, e principalmente o parecer número 4, de 2016, da SUB, PF ANAC, PGF, AGU da Procuradoria Federal junto à ANAC, considerando que cabe à administração pública rever seus atos quando eivados de vício e que compete à diretoria apreciar em grau de recurso as penalidades impostas, voto. Letra A, pelo conhecimento do recurso. Letra B, pelo afastamento da primeira preliminar que alega nulidade da decisão motivada pela inexistência de regulamento aplicável à atuação da competência sancionatória, considerando-se que a observância dos ritos previstos nas normas vigentes não caracteriza, por si só, qualquer vício ou procedimento, conforme consubstanciado no parecer 78 de 2014, CMF, PF, ANAC, PGF e AGU. E, Charles, C, pelo acolhimento da segunda preliminar, no que diz respeito exclusivamente à alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo a existência do vício de forma na decisão de primeira instância proferida pela SRA, declarando assim sua nulidade. Proponho, desta forma, que os autos retornem à Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, para conhecimento dos termos da presente decisão, reabertura da fase de instrução e adoção das demais providências pertinentes que o caso requeira. É como voto, senhores. Diretor Juliano. Eu acompanho o relator. Diretor Ricardo. Eu também acompanho o relator. Eu quero parabenizar o diretor Paz Barros pelo voto e a equipe também. Acompanho o relator. Declaro o voto por unanimidade aprovado.